Shark Paladar, o verdadeiro sabor do Shark, há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Shark Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em Shark e Linguiça? Lembrou o Paladar. Amigos e amigas da TV Liberdade, a TV da comunidade. Que alegria, mais uma vez, estamos chegando até você e agradecemos desde já a sua audiência, o seu apoio, o prestígio da sua audiência com o programa Jornal de Bagé. Hoje, quarta-feira, 25 de novembro, uma data, eu não vou dizer que é uma data especial, mas é uma data importante. É especial se fosse uma coisa mais feliz. Vamos tratar de um assunto deverasmente preocupante a toda a sociedade brasileira, gaúcha e notadamente também bagense. Daqui um pouquinho mais vocês vão saber. Estamos chegando até você com esse jornal de Bagé para apresentar assuntos de interesse efetivamente da comunidade. Um abraço, Kainan, muito obrigado, está nos botões, estamos contentes. O nosso diretor Eberson Feijó continua descansando depois dessas exaustivas semanas de trabalho que teve, graças a Deus, né? Esperamos que ele retorne na semana que vem, Kainan, porque senão nós vamos nos apropriar desse estabelecimento aqui, né? Porque o homem saiu, não nos pagou, né? Eu e o Kainan, então temos aqui um abraço para o meu diretor Eberson Feijó, meu querido irmão e amigo. Bom descanso, esperamos que retorne logo para o nosso convívio são e salvo e feliz com a família que o acompanha. Um abraço, né? E muito obrigado. E agradeço pela tranquila responsabilidade que permita que eu esteja aqui usando esse veículo alternativo de comunicação que é a TV Liberdade, que tem o patrocínio hoje do Shark Paladar, conforme vocês viram aí no comercial, e também da Onyx Produtora. Exatamente, uma empresa que tem uma qualidade excepcional no serviço que presta para você. Você quer uma live, quer fazer um acompanhamento de uma festa, de uma reunião, uma exposição, fotografias, quer fazer uma peça publicitária para o seu estabelecimento, entre ali no Facebook, na página da Onyx Produtora, que você vai ter com certeza possibilidade de fazer a contratação de um excelente serviço desta natureza. Muito bem, hoje 25 de novembro, olha aqui, ó, um abraço muito especial. Eu tinha uma relaçãozinha de pessoas que eu ia cumprimentá-la, que eu tinha lembrado durante a semana. Eu cheguei meio atrasadote lá de Aceguá e deixei minha pasta, eu não tenho essa relação. Mas eu lembrei agora aqui do meu cunhado, amigo e irmão, João Sarmento Brasil, que está lá na Irlanda, nos acompanhando. Obrigado, Joãozinho, um grande abraço. E há pouco a minha convidada me falou no nome aqui, eu não posso deixar de externar os meus cumprimentos para uma amiga de longa data, Cleonice Yangurtz Costa. Alguém chama ela de Jangurtz. Não, Jangurtz não, é Yangurtz, exatamente. Filha do seu Nel, pessoa que a gente teve o privilégio de conhecer em tempos idos, inclusive com a Cleonice, chegamos a trabalhar junto. Um abraço, Cleo, né? Essa semana eu passei pela filhinha dela, tá uma moça, mas que barbaridade, a gente fica velho realmente. Hoje é 25 de novembro, Kainan, hoje nós estamos, o calendário assinala o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Por isso é que eu disse que não se trata de um dia especial, embora seja uma data muito importante, porque nós não deveríamos estar falando sobre luta, combate à violência contra a mulher. É lamentável como a sociedade se transformou nos últimos anos, contra o negro, contra o índio, contra a mulher, contra a criança, e a gente tem que estar debatendo o assunto para conscientizar as pessoas desse tema
tão grave que a sociedade enfrenta, que é a violência contra a mulher. Por essa razão, nós convidamos uma aficionada nas lutas sociais, que eu já tenho o privilégio de tê-la entrevistado aqui outrora, e conhecê-la de algum tempo, a Cândida Navarro, que é a coordenadora das políticas públicas sobre a mulher aqui no município de Bagé. O Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher é uma data que foi estabelecida no primeiro encontro feminista latino-americano. Se não me engano, também incluía aqui o Caribe, né? Isso aconteceu em Bogotá. Bogotá é uma cidade da Colômbia, em 1981, em homenagem às irmãs Pátria, Minerva e Maria Teresa Mirabel, as irmãs parece que é esse Mirabel ou Mirabel, né? Essas três irmãs, elas foram mortas pelo ditador lá na República Dominicana, chamado Trujillo, né? Até o nome é feio, como ele era feio, né? Isso aqui aconteceu em 1960. Mandou matar essas três pessoas que eram umas ativistas das causas sociais. Notadamente, incluía-se aí a questão dos direitos das mulheres. E elas, uma delas, eu não lembro qual delas, era conhecida como a Mariposa, a Mirabel, tá? E elas voltavam, a história é mais ou menos essa, as três tinham ido visitar os maridos que estavam presos pela ditadura. E no meio do caminho foram atacadas e trucidadas, tá? E depois o ditador lá e os seus comparsas disseram que foi um acidente, mas elas foram absolutamente trucidadas, porque elas eram realmente umas ativistas que defendiam as causas sociais. Em 1999, a ONU proclama a data como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. Esta campanha aí, que inicia no dia 25, ela se estende até o dia 10 de dezembro, quando se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Muito bem, isso aqui é um introito que nós trouxemos aqui para colocar a nossa entrevistada, que é um prazer e um privilégio ter a Cândida Navarro mais uma vez aqui nos estúdios. Já é uma velha conhecida aqui da TV Liberdade. Mas uma consideração que eu quero fazer, Kainan, antes de começar a conversar com a Cândida, e o interessante que eu dizia para o Kainan, que hoje eu estava um tanto cansado e que estava com pouca disposição de falar, e eu comentei para o Kainan, mas ainda bem que a minha entrevistada é um baita de um papo, e aí vai salvar a entrevista. Realmente, realmente. Mas olha aqui, a mulher é uma consideração que eu faço. Qualquer mulher merece muito mais do que palavras de apoio. Ela merece que ela própria tenha atitudes, e que também as autoridades tenham atitudes para manifestar-se e realizar ações que possam tentar coibir essas atrocidades que acontecem contra as mulheres. Para isso, as mulheres devem se unir, porque juntas elas têm com certeza mais força para lutar. Ninguém, mas ninguém mesmo, tem direito de mandar no corpo da mulher. E, infelizmente, tem um bando de gente, homem em especial, que ainda acha que a mulher é um objeto, seja a mulher dele ou não, que ele pode usá-la do jeito que bem entender, inclusive agredi-la. O que acontece hoje no mundo de hoje é realmente, e eu externo aqui, um sentimento de tristezas. Mulheres, sejam vocês agredidas ou não, busquem os seus direitos, participe das campanhas, ajudem aquelas que ainda não criaram coragem de buscar os seus direitos e se defenderem destes, eu não vou chamar de homem,
Não é homem isso. Não, nem animal faz isso. Né? Que agridem as mulheres muitas vezes por qualquer coisinha. Muito bem, eu estou aqui com a Cândida, mas tem dois parceiros da Cândida que a acompanham. O Vladimir Dourado. O Vladimir Dourado. O Vladimir Dourado. E o Marcelo Amaral de Oliveira. Marcelo Amaral de Oliveira. A Cândida veio com o time reforçado hoje. Não metam mão com a Cândida. Sozinha ela se defende, é uma mulher de luta. Cândida, minha amiga, é um prazer, é um privilégio tê-la aqui para nós tratar sobre esse assunto. E mais do que isso, quero te agradecer. Tá? Tu retornasse de uma exaustiva tarefa, que com certeza te cansou, eu conheço, sei como isso funciona, e tu já está a postos. E eu quero agradecer aqui a gentileza, a atenção do teu pessoal lá na coordenadoria, especialmente a Camila e a Cristina, que quando eu liguei para lá, tu não estavas, e elas prontamente se prontificaram a entrar em contato contigo, e tu hoje mesmo com chuva, mesmo depois de um dia de trabalho, e com certeza não foi pouco, né? Porque está retornando à atividade, muita tarefa tem lá te esperando. Você está aqui conosco, muito obrigado, é um privilégio tê-la aqui conosco. Boa noite, Oscarino. Assim, ó, em primeiro lugar, que eu vou me embora, porque ele disse que estava cansado, não tinha assunto e falou por tudo que eu ia falar. Vou me embora. Não, olha só, é um prazer. Como tu disse, a gente se conhece de longa data. E toda oportunidade que a mim for dada, enquanto eu estiver na coordenação dessa política pública, eu só vou perdê-la se eu estiver impossibilitada de me movimentar. Porque é um privilégio para mim, como coordenadora, tá? Poder ocupar espaços, né, para divulgar esse trabalho, para divulgar essa luta. Não da Cândida, mas de todas as mulheres, indistintamente. Então, a minha gratidão a ti pela lembrança do meu nome, né? A TV Liberdade, eu já me sinto em casa. Com certeza. Né? Tu foste a pessoa, juntamente com o Josicar, como eu falo sempre, foram vocês os dois que me colocaram dentro da TV Liberdade. Foram vocês que me apresentaram para o Eberson, para o Kainan, para esse espaço. E eu acabei me apegando, né? E vou continuar fazendo lives na TV Web. Que bom! Na TV Liberdade, né? Por quê? Porque é um espaço, né? Que já adquiriu, que já tem credibilidade, né? Que tem respeito. E é esse tipo de espaço que a gente precisa ocupar para falar sobre trabalhos desta magnitude, desta importância, que são políticas públicas. A população precisa receber a informação como ela é, por quem de verdade trabalha com ela, para quem de verdade é efetiva, para quem sabe como é que funciona e como deve funcionar, e para quem tem ouvidos de ouvir a população e transformar o que ouve na efetiva política pública. Então, eu fico muito feliz, agradecida, e o cansaço, perdi, assim, ó, não fui eleita. Tive um tempo todo trabalhando, como tu disse, é exaustivo, é cansativo, mas a gente tem que ter coragem na vida, a gente não pode fugir das lutas. Nem todas a gente vai ganhar. Mas, de certa forma, eu acho que eu fui vitoriosa à medida que eu me expus, porque eu não nasci na política, como eu disse sempre, né? Eu não vivo da política, eu sou uma servidora pública, né? Há 34 anos, há poucos dias de fazer, 34 anos, sou professora, né? A minha área é uma área de atuação efetiva nos meios, né? No meio da população. E quando eu aceitei o convite do nosso prefeito Divaldo Lara para participar do pleito, né? Dessa campanha eleitoral, de colocar o meu nome à disposição de um partido, de colocar o meu nome, né? Foi justamente pelo trabalho que eu venho fazendo com essa equipe maravilhosa, que tu bem disseste, porque são pessoas sérias, pessoas competentes, né? E esse trabalho levantou essa pauta de tal forma que ela precisava ter alguém que a representasse na Câmara de Vereadores. Nós, ainda que possamos eleger mulheres, nem todas as mulheres vão lá representando essa causa. Nem todas as mulheres vão estar lá por essa causa.
E isso ficou bem claro. Vou te interromper. Eu lembro que quando eu te entrevistava aqui de outra feita, e eu dizia para ti, talvez tu não tenhas na lembrança isso, que eu torcia para que a Cândida Navarro pudesse receber da população o apoio para ser eleita. Porque a Câmara de Vereadores, ela precisa, como tu bem dissesses, que os segmentos, especialmente sociais, tenham pessoas comprometidas com as causas sociais. Exatamente. Né? Porque eu sei que tem bons vereadores, eu já fui vereador, Cândida, eu conheço e convivi e posso te dizer que foi um privilégio ter estado lá no meio de tão ilustres figuras naquela época, mas eu aprendi a gostar do parlamento. Mas um parlamento que possa não só discutir, não só criticar, não só apresentar sugestões, mas que possam fazer com que a sua voz, a sua ação contribua com a sociedade para evoluir em alguma coisa. Exatamente. Não adianta eu fazer um caminhão de voto e chegar lá porque eu sou adversário do prefeito A, eu vou criticá-lo porque ele não está fazendo nada. Ou porque se eu sou membro daquele partido que elegeu o prefeito, eu vou lá só para elogiar o prefeito. Nós temos que transformar a sociedade. E como é que a gente pode transformar? É tentando trazer alguma representatividade. Representatividade. Eu não critico quem vota nas pessoas que não têm. A voz do eleitor a gente tem que respeitar, é a democracia. Mas quem gosta do legislativo como eu gosto, eu sempre torço para que o maior número possível de pessoas que tenham representatividade, especialmente nas lutas sociais, estejam no parlamento. Porque é por aí que você começa. Eu lembro de uma história, eu não vou dizer o nome, que eu era membro da executiva de um partido. Já há algum tempo, novinho ainda eu já era membro, eu era secretário. E nós discutimos e debatimos que era a primeira eleição que precisávamos estabelecer uma cota de mulheres, naquela época era 25%. E aí os meus... E andou pouco, tu viste? E os meus companheiros... Passou para 30%. E os meus companheiros começaram lá, eram tudo homens bem mais velhos do que eu, bem maduros, pegou e disse assim, pai, agora, onde é que nós vamos achar mulher para concorrer? E eu estou lá sentado, tinham 45 membros do diretório, eu estou num canto lá, eu sempre fui muito metido, né? Só um pouquinho pela ordem, presidente. Eu quero dizer que eu tenho 4 mulheres. Aí o tio Terence Pereira, meu querido amigo, pegou e disse assim, mas sai pra lá, gurito, não pode com uma, não vai poder com 4. E eu apresentei as 4. Dessas 4, 2 concorreram. E uma delas não tinha qualquer sentimento, possibilidade de concorrer. Não admitia. Não gosta da política, não... E eu tive 3 meses trabalhando na cabeça dela. Porque eu sabia do potencial, não só eleitoral, mas dela poder ser uma voz importante na Câmara de Vereadores pela representatividade dela. E ela acabou se convencendo e fez a ficha de filiação partidária. Aí levei lá e apresentei para os membros da executiva do partido, olha aqui, agora vocês têm que convencê-la a concorrer. Ela tem que assinar aquela fichinha lá. Aí escolheram lá 4 dos mais velhos que tinha. Eu acho que o mais moço era o tio Terence, já estava com 90 anos. Seu José Dalera, um deles, Piragibe Scardelli e outros tantos, eles foram lá. Seu Piragibe, eu trabalhei. Pessoa maravilhosa, eu sei que trabalhou com Pira, né? E eles foram lá e derreteram o coraçãozinho dela, porque tinham sido amigos do vô dela, do pai dela e coisa e tal, ela acabou concorrendo. E ela realmente ocupou um espaço bem grande na Câmara de Vereadores, né? Uma voz ativa. Não fazia a política que eu achava que deveria fazê-lo, mas ela foi um segmento importante. Por que eu contei essa história? Porque eu quero te cumprimentar, Cândida. Te cumprimentar porque tu não precisa, para o teu bem-estar, estar na Câmara de Vereadores. A tua intenção era exatamente levar para lá toda aquela experiência trazida ao longo do tempo, desde as quarteadas do CTG 93. Minha nossa, nós vamos... Ô, Vladimir, nós vamos começar a desenterrar aqui 50 anos atrás, rapaz, tá louco. Ai, não exagera. Não exagera.
E era importante, realmente. Não deu, né? A Sim. política, a democracia permite-se isso. Mas eu quero te cumprimentar pela coragem, pela determinação, porque o teu objetivo era nobre. Não era para ser mais um ou uma lá dentro da Câmara, né? Mas a vida é assim, ela continua, minha caríssima amiga. E o tempo poderá propiciar uma outra oportunidade. E as pessoas talvez venham a entender, e é necessário. Eu digo isso, faço esse discurso para as pessoas entenderem. Voltem-se para pensar. Há pouco eu conversava com o Kainan a respeito disso aqui. Né? O quão é importante lá dentro da Câmara de Vereadores, às vezes o camarada diz, mas o que esse vereador fez lá? Mas quanto debate ele levantou, quantas vezes ele propiciou que fosse discutido determinados temas. É demorado, a gente sabe que é demorado. Eu te cumprimento pela tua coragem, eu espero que tu não desista. Acho que não quero isso. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer as coisas acontecerem. Mas realmente, a expectativa era que indo para lá, essa causa, a causa do idoso, a causa da mulher, a causa do idoso e da diversidade, tivesse a diversidade como aliada da causa. Tivesse alguém que realmente usasse a sua voz como força representativa desses grupos sociais, maioria mulher, né? Mas a gente tem que, assim, entender que a sociedade precisa amadurecer certas coisas. Nós tivemos avanços, temos muitos avanços com política pública para a mulher, temos. A gente tem hoje uma lei, né, que representou um avanço. A gente tem uma estrutura, uma organização de governo federal, de governo estadual, de governo municipal, de rede de proteção à mulher. Tem. Nós temos muitos avanços. Mas ainda temos... Está longe Está do ideal, longe, né? está muito longe. Por quê? Porque as mulheres ainda não veem as outras mulheres como aliadas. Essa é a questão. E não é aliada do meu interesse. É aliada do interesse de todas. A questão é da gente pensar que alguém que nos represente e que represente algo que é importante para todas, indistintamente. E aí, o que a gente vê hoje ainda, né? E é lógico, como tu bem colocaste, a escolha, o povo, graças a Deus que a gente tem essa liberdade Exatamente. De escolher. Ainda bem que temos, né? Então, a gente tem que respeitar isso. Mas a gente precisa refletir mais sobre isso. A gente precisa conversar mais sobre isso para que as pessoas, quando fazerem as suas escolhas, pensem exatamente se aquela escolha, né, vai trazer para a sociedade que ela vive aquilo que ela tem como expectativa para os próximos 4 anos dessa mesma sociedade. Se aquelas pessoas que a gente escolhe, elas vão contribuir de alguma forma e de forma efetiva para que nos próximos 4 anos, aquilo que a gente vem reclamando dos 4 anos anteriores, ou dos 15 ou dos 20, se modifique de verdade. Mas para isso, a gente precisa ver a trajetória daquelas pessoas que se colocam ali. O quanto essas pessoas já contribuíram efetivamente. Não no discurso. Estou falando de trabalho efetivo, de resultado. Sim, claro. De resultado, né? Então, quando a gente via na rede social alguém colocar, eu não vou votar, eu vou votar, eu quero saber o seguinte, que caminhada, que formação tem essa pessoa, que experiência tem essa pessoa. Pois bem, eu fui uma que fui lá e coloquei, quando alguém fez uma postagem numa rede social e colocou, mas eu quero saber esses candidatos, o que eles sabem, o que eles têm. Pois bem, eu sou mestranda em educação superior, eu tenho 10 pós-graduação, eu sou graduada em pedagogia, enfim, fui colocando currículo. Tenho 34 anos como servidora pública, sou professora e sempre dei aula na periferia por escolha, por querer. Trabalhei sempre na zona rural e na sede com a periferia. Trabalhei com política para mulher, trabalho com a política do idoso, comecei a questão da diversidade. Mas aí as pessoas
E aí eu não tiro a razão também disso. Mas quando a gente coloca na balança, né, o que vale mais? Alguém que se preocupa com a tua qualidade de vida, e não era só eu, não estou falando só da Cândida, mas alguém que se preocupa com relação às políticas públicas, com o teu direito de cidadania, com o teu direito de ter saúde, de ter saúde integral, de ter respeito à tua individualidade enquanto mulher, enquanto ser humano. E do outro lado da balança, eu quero que arrume um buraco na frente da minha casa, eu quero uma cesta básica, eu quero tijolo para não sei o quê. Quando a gente fala isso, né, as pessoas pensam no quê? Eu tenho que arrumar isso aqui mesmo agora. Isso eu preciso agora. A gente pensa em tudo no hoje. No hoje. E aqui é uma reflexão, meus amigos. Oscarina, é uma reflexão. A gente pensa no imediato. A gente não pensa no mais adiante. E por não pensarmos no mais adiante, a gente não pensa nas políticas públicas. Porque a política pública é exercício de cidadania pleno, mas que é um passo depois do outro e é todo mundo caminhando junto, para que dê certo. A gente tem que caminhar junto. Então a gente tem que aprender a priorizar o que é importante para todos. Para todos. Tu sabe, Cândida, que eu vejo, e que bom, e é uma pena. É uma pena, isso não é uma crítica, é uma constatação, que os espaços destinados de qualquer ordem, inclusive dos veículos de comunicação, para debater esse tipo de questão das ideias, de programas, né, são tão fechados. Eu gosto de futebol, eu gosto de música, eu gosto de, sim, um monte de outro assunto. Mas as pessoas estão dando, e é um fato, estão dando pouca importância para debater problemas da sociedade. Não há, Cândida, não há, é uma pena que não se abra espaço para debate. Um dia eu estava vendo uma mesa redonda, já faz algum tempo, isso já vai mais de 10 anos, estava um historiador, um filósofo, um professor e um jornalista. E estava um moço inteligente, bem articulado e coisa e tal, representava um determinado setor lá de um partido, Partido dos Trabalhadores. E o outro era um jornalista, o outro não sei o quê. E estava um debate. Esse cidadão já morreu, é jornalista e coisa e tal, e aí estavam debatendo essa questão. E o historiador e jornalista, não sei se era filósofo, acho que não era, ele fez o seguinte comentário: a sociedade precisava se resgatar a forma de pensar a própria sociedade. E ele apontava com uma falha muito grande nas cátedras, que não se constrói, a sociedade não produzia mais pensadores, né? E ele foi contestado pelo jovem ali, ativista inclusive, eu não estou contestando o rapaz, ele, blá, 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 porque aquela retórica da questão do socialismo, não socialismo. Mas e qual é o socialismo que você entende? Ele começou a descrever. Pois é, realmente. Então eu guardei isso na memória, e quando eu vejo tu falando, Cândida, e eu gosto de ouvir, eu quando entro no Face ali, eu procuro ouvir o Cortella, eu procuro ver o outro careca, aquele, não é Cardal? Eu sei quem é que tu diz. Karnal. E outros tantos, para a gente poder refletir. Quer dizer, e hoje, quando tu traz um pensamento aqui, Cândida, apesar de jovem, parece aqueles pensamentos de pensadores antigos, mostrando. E isto precisa, Cândida. Precisa. É demorado? É quase que uma luta em glória? Mas precisa. Os debates são muito superficiais, e notadamente hoje no nosso meio... Não se discute ideias. Não, hoje eu me incluo assim, eu sou um ente político, faço política, gosto de fazer política. Hoje não estou militando em política em partido nenhum, mas gosto. E aí chega depois os debates, a gente vê na televisão os debates de candidatos, coisa e tal.
É aquela coisa do um espizinhando o outro eu fiz mais, tu fez menos. Peraí, mas vamos discutir um projeto amplo para a sociedade. Vamos criar esse mecanismo. Que bom. Eu fico feliz de saber que pelo menos aí tem umas 40, 50 pessoas que ouviram a Cândida, e dessas 40, 50 aí eu vou te dizer o seguinte, Taina, 90% entendeu a mensagem. Te cumprimento por isso, cara. Eu sou um admirador da tua forma de te expressar. E eu sou muito grata aos 363 votos que eu tive, porque esses 363 votos foram de pessoas que têm essa consciência, que têm ciência que a gente precisa cuidar da sociedade entre nós, falando sobre os problemas da sociedade. Quando a gente discute essas outras coisas, não é que discutir uma questão do buraco na rua ou outras questões que não aí, tenha relevância. Que não tenha relevância. Mas aquela não é a solução da vida da pessoa. Não é. Então, assim, as pessoas... Por que eu tô te dizendo isso? Porque a gente, claro, tu não ser eleita, para mim, que foi a primeira vez em campanha política e a primeira decepção do ponto de vista é que eu sou uma pessoa otimista. E eu gerei uma expectativa. Mas uma outra coisa que me deixa tranquila, muito tranquila, né? Que não me tira o sono. Isso não me tira o sono. É que a campanha, para mim, ela tem que ser feita em cima de ideias. E o que tem que ser falado, e isso a minha equipe foi perfeito. Eles tinham que falar de alguém que tinha um trabalho, era isso. Não tem promessa, não tem barganha, não tem troca, não tem toma lá da cá. Tu ouve quem é a pessoa? E é difícil resistir, né? A pessoa quando entra nessa, Cândida, eu sou velho. A pessoa fica numa ânsia desgraçada de conseguir votar um pouco, promete. Não, mas promete o céu, né? Não. E eu posso te dizer que, assim, ó, tranquilamente, todo esse sentimento que eu tive de frustração, todos tiveram por isso. Porque quando tu trabalha, como nós trabalhamos, os que trabalham lá dentro da coordenadoria, os que trabalham e que foram voluntários na campanha, eles acreditam tanto no trabalho. Abraço a ideia. E acreditaram tanto como eu, que julgavam assim, é a coordenadoria, o trabalho é assim, a gente trabalha assim, a qualidade... 4.000 atendimentos. Então, assim, isso é o suficiente para as pessoas lembrarem que isso é importante, que isso precisa ter uma continuidade, precisa ter uma representatividade maior para que a gente consiga mais para isso, né? Então, a tristeza foi assim, não, peraí, mas as pessoas não entenderam, não. Não entenderam. Não entenderam mesmo. Né? Então, assim, ó... Só entendeu quem votou. Não tem só entendeu quem votou. Se a questão não houve entendimento... Esse grito aí foi porque eu bati no braço da Cândida. Não, bateu no relógio. Olha só, se não tô agredindo, viu? Não, porque aí eu teria reagido. Sabe o que, Oscarino? Se não houve entendimento, aí nós temos um outro caminho agora. Se nós realizamos mais de 800 rodas de conversa e palestras nos primeiros 4 anos, nós teremos agora mais 4 anos para realizar, não 800, 1.600. 1.600. Tá? Então a proposta vai ser divulgar mais, conversar mais, né? Com a possibilidade assim, ó, de investimento na juventude principalmente, porque de verdade a esperança são os mais jovens. É verdade. São os mais jovens. Cândida, de qualquer sorte foi uma semente que foi plantada, eu tenho certeza que a semente é boa. Nem sempre ela germina em 7 dias. Não, deixa ela ali. Ela fica ali. Um dia, de repente, nasce uma árvore frondosa que vai dar bons frutos, eu tenho certeza disso. Vamos falar um pouquinho sobre a coordenadoria. Pois não. Tá bom? Pois não. Eu gostava que esse papo que nós estávamos tendo agora aqui, que tu falou, eu cheguei uma meia hora antes, nós estávamos trocando essa ideia com o Kainan, ele é um menino, é jovem, coisa e tal, nós estávamos exatamente falando isso. Que nem sempre, para encerrar o assunto, que nem sempre o camarada que é votado, vota-se nele por aquilo que ele possa realizar de forma efetiva e de bom. E eu e o Kainan, jovem e coisa e tal, nós estávamos trocando essa ideia assim, evidentemente que não com essa qualidade que tu estás abordando aqui, mas é verdade isso. Encerramos o assunto e vamos tratar da coordenadoria, tá bom? Ótimo. Deixamos essa semente aqui, tá aqui a sementinha, tá aqui. Alguém vai colher, não vai ser. Alguém vai colher.
Eu torço para que isso aconteça e que eu tenha vida e o que eu consiga acompanhar. E estarei lá para bater palma porque eu gosto demais disso. Sou frustrado porque eu não pude levar tudo isso que eu pensava lá atrás. Hoje eu faria diferente. Cândida, como é que está? Olha, eu vou ter que amadurecer esse pesquinho mas aqui. A gente tem, eu comecei com menos de 30, já estou com 65, recém amadureceu. Quando amadureceu, já apodreceu, caiu do pé. Mas tu tá levando em consideração os nossos 60 lá dos nossos pais. Mas hoje os nossos 60 anos... Os nossos não, 40. Não, porque tu tá longe disso. Eu tô com 60. Vou pro 61. A senhora é uma pessoa muito séria, a senhora não pode ficar enganando o povo aqui, a senhora é uma mulher de verdade. Vamos falar sobre a coordenadoria? Vamos. Muito bem. Com prazer. Tu iniciaste esse trabalho da coordenadoria, quando foi? 7 de janeiro de 2017. 2017, então tu entrou junto com o governo Divaldo Lara. Ele me convidou. O que nesses quase 4 anos, né? Vamos de forma bem prática, o que nesses quase 4 anos aí, em termos de trabalho efetivo realizado de forma objetiva, o que poderia pontuar para nós? Porque a população, Cândida, me desculpa, ela às vezes não acompanha e a grande maioria não sabe o que é a coordenadoria dos direitos política da mulher. Da política da mulher. E aqui nós com certeza temos algumas pessoas, não é culpa das pessoas, também falta acesso às informações. O que nesse período aí a coordenadoria poderia efetivar? Tá. Primeira coisa que nós recebemos um prédio, que era ali na Cobagelã, com móveis, né? Cadeira, mesa e um profissional técnico que estava lá aguardando a nova coordenação. Não tivemos acesso, não tinha nada de histórico real de trabalho, de registro de atendimento, por exemplo, né? Mas eu fui estudar, eu fui para Porto Alegre, eu fiz contato com Brasília para procurar subsídio, para saber como é que era. Aí recebi informações de como é que funcionava e tudo, né? Aí eu vi assim, mas não pode funcionar só com mesas, cadeiras, uma coordenadora e um técnico. Se é para atender mulher vítima de violência, isso aí tem que abrir esse leque para a comunidade e abrir a questão do profissional para esse acolhimento. Não pode ser assim. Aí eu recebi, né, uma instrução técnica do Ministério de Justiça, na época, né, e que dizia quem deveriam ser os profissionais para atuar nessa área. E não tinham esses profissionais lá. Psicólogo, assistente social, advogada, pedagoga, educadora, pessoa administrativa. É uma equipe multidisciplinar. Exatamente essa palavra. Só que não apenas para atender 2 ou 3 pessoas. Isso era para ser escancarado para a comunidade. A comunidade tinha que saber que existia isso. E a comunidade não sabia nada. Se sabe pouco ainda, sabia 1000 vezes menos antes. Então a primeira coisa efetiva dessa coordenadoria, e aqui eu volto como eu faço isso há 4 anos praticamente, desde janeiro, né? Nesses 3 anos e 10 meses, Divaldo Lara, esse cara, ele tem uma visão como gestor muito. Graças a Deus que a população entendeu isso, acolheu isso, porque é real. Eu cheguei para ele e disse assim, prefeito, uma coordenadoria da mulher precisa ter equipe técnica, precisa ter instrumento, precisa ter aparelhamento para funcionar nessa, porque tem que ter uma rede de atuação. Mas quem é a rede? A rede é a Brigada Militar, é a Polícia Civil, é o Judiciário e é a coordenadoria. É o centro de referência da mulher. O trabalho psicossocial jurídico é feito por essa coordenadoria. Temos que ter. E ele disse, então me traz o que é, me diz o que tu precisa. Levei para o prefeito, tá? Exatamente o que precisava. Tenho até hoje guardado, porque o prefeito ele tem uma maneira de trabalhar, a gestão dele é uma coisa muito... como eu já disse, eu sou servidora pública há quase 34 anos, prefeitos passaram, secretários passaram, eu passarinho, né? Eu tive a oportunidade de conviver com vários prefeitos, com vários secretários. E o Divaldo é assim, ó.
Eu pego a minha pauta, vou conversar com o prefeito. A minha pauta escrita, com uma cópia para ele. É assim. Ali ele diz isso sim, isso, né? Graças a Deus eu só tive sim do meu prefeito. E eu levei essa pauta para ele dizer, eu preciso da equipe multidisciplinar, preciso de um apoio administrativo para fazer funcionar. E ele, prontamente, providencia. Então, foi assim que se construiu o primeiro requisito para funcionar uma coordenadoria. A estrutura funcional, que não tinha. Porque ter uma coordenadoria, quando for criar a coordenadoria, criar só o cargo de coordenadora. Não existe os outros cargos. E a coordenar quem? Não tem um cargo, foi criado assim, né? O que o prefeito fez então? Criou a estrutura funcional, né? E o espaço físico lá, ele era grande, era bom, e a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom lá durante 3 anos. A gente fez, mas a gente precisava ampliar aquilo, não estava como deveria ser, e aí ele teve a feliz ideia de nos trazer para junto do Centro do Idoso, quando eu assumi também a política do idoso. Tá? Então eu levei a coordenadoria para a parte administrativa do Centro do Idoso, sem que isso significasse, como maldosamente alguns quiseram dizer, sem que isso significasse prejuízo para o Centro do Idoso, muito pelo contrário, porque a partir do momento que eu fui com a equipe multidisciplinar para dentro do Centro do Idoso, essa equipe foi disponibilizada para o atendimento. Também para o atendimento do idoso. Para o atendimento do, e pasme que num período de pandemia em que tudo se reduz, em que tudo foi diferente, tudo novo para nós tivemos mais de 120 casos de atendimento com idoso em situação de violência. Né? Então, isso não acontecia. Não era assim, um ou outro caso que alguém corria lá como assistente social, vai atender. Não é assim que se faz política pública. A gente tem 2 aspectos na política pública que precisam ser feitos e paralelos. A prevenção e o efetivo atendimento daquela necessidade. E foi isso que a gente fez. A gente instrumentalizou para poder trabalhar a questão da prevenção, que foi o que? Essa equipe multidisciplinar que atuou desde o início da coordenadoria, né? E que houve troca funcional de um ou outro funcionário por escolha sua, por opção ou por qualquer outra questão, mas que nunca interrompeu o seu trabalho. O trabalho sempre foi feito por uma equipe multidisciplinar. E não interessa se é a Cândida, se é a Maria, é uma equipe multidisciplinar. Né? Esse trabalho efetivo possibilitou mais de 4.000 atendimentos. Possibilitou que só nesses meses agora de pandemia foram mais de 120 atendimentos a idosos. Permitiu a criação pela primeira vez dentro desse município do ambulatório médico para atendimento de pessoas trans. Meu Deus, que coisa mais humana que isso? Bom, as pessoas, os mais conservadores, e eu vou te dizer que eu ouvi isso durante a minha campanha. Não fala que tu trabalha com a diversidade, porque senão tu não vai ganhar voto aqui. Então eu não ganhei voto ali. Porque eu não posso deixar de falar quando as questões são humanas. Tá? Porque quando tu anda pelo município, tu anda nos bairros, enfim, tu encontra todas essas pessoas que eu lá tenho que cuidar, né? Que eu e essa equipe cuidamos. E entre essas pessoas, além de mulheres vítimas de violência, de pessoas idosas vítimas de violência, negligência, maltratadas, abandonadas, né? Exploradas de todas as formas, nós encontramos pessoas, né? Que, em razão da sua orientação sexual, foram sempre abandonados pela família. Não tiveram, a escola não acolheu. Depois a sociedade também exclui de todas as formas. Tá? E eu vi essas pessoas envelhecendo. Elas envelheceram. E elas continuam morando mal, comendo quase nada, não tendo acesso às políticas públicas, porque se acostumaram a estarem excluídas.
Então acabam que nem elas mais acreditam que procurar. Exatamente, perderam toda a dignidade. Perderam a dignidade. E eu vi essas pessoas envelhecidas, eu vi o sofrimento dessas pessoas. Então aquilo acelerou em mim o desejo de ter esse ambulatório de atendimento específico para essa população. Cheguei para o prefeito Divaldo Lara mais uma vez com essa pauta. O que tu precisa? Médico. Eu tenho a sala. Eu organizo a sala lá, né? Eu só preciso que tenha médico que atenda essas pessoas. Especificamente essas pessoas. Esse médico vai receber uma qualificação profissional específica para isso, né? E vai atender essa população trans. Transfeminina ou transmasculina? Prefeito, na hora. Em 48 horas depois da conversa com ele, eu já tinha agendado a capacitação para a médica que veio. Então, política pública precisa que o gestor entenda a urgência. Porque quando chega uma demanda dessa, ela já está atrasada há muitos anos, décadas. Eu vou te interromper. E o público-alvo aí, neste caso, essa ação importante que tu criasses, o público-alvo LGBT. aderiu? Aderiu o quê? Ao ambulatório? Ao atendimento, ao serviço? Sim. Eles têm consulta, têm atendimento psicossocial, apoio jurídico para troca do nome. Eles têm todo o amparo, estão sendo... Há uma ocorrência... não, a gente só fez isso porque havia demanda. Houve um levantamento de demanda. Sim, mas eles foram à procura? Foram à procura. Foram. Isso é importante. Não, eles estão sendo assistidos. E se concretizou exatamente a ação. Por que eu estou falando isso? Porque como a gente falou de política pública, eu não posso deixar de falar. Então isso é efetivo dentro da coordenadoria. A coordenadoria da mulher, porque mulher é aquela que acolhe. Fica com os filhos quando separa, né? Bom, tem exceções. Hoje, graças a Deus, já há uma evolução do ponto de vista que homens há que já entendem que a paternidade e a maternidade são iguais. É verdade. Né? Que um filho é de 2, não é de 1, né? E que ambos podem cuidar desse filho com o mesmo amor, com as mesmas condições, basta ter amor, né? Então, a mulher cabe, então, ainda, né? 90% dos casos ficar com os filhos, a mãezinha ou o paizinho idoso, a avó ou a tia idosa. Se tem alguém da população LGBT, quem poderá acolher, quem poderá ajudar, vai ser uma mulher. Dificilmente um homem. Tivemos, eu sei 2 casos que foi o pai que soube compreender mais, tá? Do que a própria mãe. Mas são exceções. E nós não podemos fazer política pública com exceção. Então, quando a gente faz política pública para a mulher, de fortalecimento dessa mulher, tá? De suporte para que ela consiga sair do ciclo da violência, se empoderar e assumir a sua vida, a gente não está fazendo isso só com ela. A gente está fazendo isso para os filhos dela, para os idosos que ela é responsável, por todas as pessoas que ela acaba cuidando. Porque ela acaba tendo que cuidar dessas pessoas. E ela não vai fugir disso. Vou te fazer uma pergunta aqui, com relação especificamente à questão referente às mulheres. É difícil tu falar sobre políticas públicas sem trazer esses temas, esses segmentos tão importantes, né, que é a diversidade e o idoso, principalmente, né? Mas como o dia hoje é exatamente a respeito da mulher, qual é o trabalho, assim, de forma efetiva hoje da coordenadoria com relação à mulher? Como é que a coordenadoria está tratando essa questão da defesa e a proteção dos direitos da mulher? Notadamente, né, Cândida, nesse período de janeiro, fevereiro para cá, e a gente vê pela televisão 0,01% do que acontece no Brasil, né? Mas é um absurdo o que está acontecendo com relação o aumento da violência contra a mulher. Porque, né? ela tá cerceada, né? Ela tá com esse homem em casa, com essa pessoa que é o agressor. Então ela não consegue sair, ela não consegue formalizar uma queixa, uma denúncia,
né? E esse período de pandemia, nós tivemos alguns momentos diferentes. Isto eu estou analisando a partir do nosso atendimento. Nós tivemos num primeiro momento, não houve mudança nos gráficos, não houve mudança nos atendimentos março e abril, até a primeira quinzena de abril. Depois, a gente teve um pico até o início de maio. Aquilo assim, parece que as pessoas estavam explodindo. E aquilo que já acontece cotidianamente, é o que acontece. Outra coisa também, né? Em razão de que nós todos hoje trabalhamos, estudamos, estamos fora, o marido está fora, a mulher está fora, os filhos estão fora. Daqui a pouco ficou todo mundo dentro de casa. Os conflitos foram acirrados, né? E não foi possível mais a gente manter certos comportamentos, né? Os atritos foram maiores, realmente, tá? E a questão da violência é maior, porque a gente sabe, né, que hoje o que a gente tem vê de queixa, por exemplo, dos registros com BO, 76% as mulheres acabam ficando nessa relação porque dependem economicamente. E é uma triste realidade. Tá? E 73%, e principalmente em função da pandemia, que a maioria se desempregou. A maioria se desempregou. E até, deixa eu te falar que a gente vai ter uma live aqui na TV Liberdade agora, daqui uns dias, agora em dezembro. Kainan, anuncia com antecedência, para nós compartilhar lá e esparramar isso aí. Não, amanhã, não. Amanhã? Não é amanhã, não. Nós vamos fazer uma live bem específica. Durante o período que eu fiz agora, nesses últimos dias de julho, eu comecei a fazer as lives aqui, a gente trouxe mulheres empreendedoras, né? E o que aconteceu agora com essa questão da pandemia, de tudo isso, a gente notou a questão do desemprego, né? A questão do direito previdenciário da maioria dessas mulheres. E aí a gente vai trazer essa pauta. A gente vai conversar sobre a questão que a lei está trazendo de novo com relação a isso, e para também alertar as mulheres que estão aqui, muitas mulheres que a gente conhece, inclusive assistidas nossas, começaram a fazer bolo para vender, salgadinho, comida, né? E acabam que não cuidam da sua vida pessoal do ponto de vista, porque a gente vai precisar, a gente vai envelhecer e a gente vai precisar da previdência. Então, de ajudar que essas mulheres se organizem, né? Para se previnam. Porque o futuro chega, ele chega. E a gente tem uma tendência de querer jogar tudo para lá, mas um dia ele chega. Então a gente vai trabalhar nisso numa ou duas lives agora, daqui uns dias, né? Para ajudar essas mulheres com questão de geração de renda, que vou te dizer uma coisa. Para 2021, eu não posso adiantar muita coisa assim de 2021, porque eu não conversei com o meu querido prefeito ainda, né, sobre qual é o meu destino 2021. Tu nem sabe se... Eu não sei, mas eu desejo, né, que a Coordenadoria Municipal da Mulher consiga fazer, a partir de 2021, um investimento bem importante de prevenção, de política efetiva, de geração de renda para as mulheres. Isso é importante. Tu sabes que tu estavas falando lá e eu tinha encetado uma pergunta e tu praticamente me respondeu. Se a coordenadoria atuava no caso efetivamente acontecido, se tinha algum trabalho preventivo, né? E aí tu mais ou menos já me respondeu, né? Tu já está numa linha de atuação, não só preventivo, mas de conscientização e preparar as mulheres para poder, quando acontecer um fato desse, exatamente, elas terem como se virarem, né? O suporte elas precisam. Então... E a rede, com relação à questão mulheres, tu percebes isso? Que um outro dia eu entrevistei aqui uma escrivã de polícia, e exatamente na área a Bianca? Não, Kainan, como é o nome da... Coradini? Patrícia. Patrícia. E o assunto não era esse, mas derivou, o assunto era proteção dos cachorros. Dos animais. Os animais. Não é só cachorros, são os animais. E aí derivamos para esse assunto. Ela era escrivã de polícia e eu perguntei com relação a essa questão das agressões, da violência, coisa e tal. E ela fez uma abordagem, né? Bem interessante com relação à atuação do cartório, né? Que era do cartório da mulher, parece que é assim o nome. Da DEA? E ela mais ou menos fez uma abordagem sobre esse negócio aí, ela falou a respeito da rede. E aí eu te pergunto,
A rede tem funcionado, porque acabaste de me dizer, a coordenadoria, é a delegacia, é a brigada, o Ministério Público e é o juiz, né? Essa cadeia aí, nesse período de pandemia, eu imagino que tenha sido bastante dificuldade, né? Mas funciona. Muito bem. Funciona mesmo. A gente teve no início da pandemia uma dificuldade com a questão dos registros online. Aí até que a gente começou, que foi feito campanha, que a gente divulgou para ajudar essas mulheres a fazerem os registros online, né? Mas a própria Polícia Civil começou também a receber igualmente, de forma física, essas mulheres para o registro, tá? A rede, eu vou te dizer assim, ó, eu tenho um orgulho danado, eu tenho um orgulho, assim, eu não gosto muito dessa palavra orgulho, mas eu tenho uma satisfação, uma alegria muito grande, porque nós criamos um projeto em 2017 chamado Tecendo Redes. E o objetivo era chamar... Qual é o nome do projeto? Tecendo Redes. Tecendo redes? Tecendo. E era justamente isso, tecendo redes de proteção à mulher vítima de violência. Então, de manter a rede unida, de manter essa rede conhecedora dessas mulheres, dessas necessidades, dessas políticas. E isso aconteceu, porque eu sempre contei no Tecendo Redes com a presença da delegada Daniela, contei com a presença da delegada Karen Nascimento, Daniela Borba, né? Contei com a promotora Ângela Raquibate, que é responsável, né, na promotora de justiça, que trata especificamente dessa questão da mulher, e ela é uma mulher bastante envolvida com essa questão, né? E a Brigada Militar é 100% parceira da nossa coordenadoria, desde a Patrulha Maria da Penha ao comandante. E desde que eu assumi, tanto o ex-comandante como o atual comandante, nosso parceiro, mas parceiro efetivo, parceiro de ir para as reuniões, de ir conosco para onde tem, de atender as nossas solicitações no dia, na hora que se faz, né? A Polícia Civil, a mesma coisa. A delegada Daniela, ela é incansável nessa questão, ela tem uma atuação muito efetiva e ela responde pela DEAN. A delegada Karen, quando saiu da DEAN e foi para DPPA, a mesma coisa. Ela transformou, em seguida ela conseguiu. Tu me permite fazer uma consideração? Pois e não. É minha consideração. Eu acompanho bastante televisão, em vários programas. Falou na delegada Karen, na delegada Daniela. É Malmo, né? Daniela Borba. Borba. A Karen e a outra... Nascimento, a Karen Nascimento. Karen Nascimento. E é isso que eu quero fazer aqui. E até um reconhecimento à mulher. Nada contra, absolutamente nada. Eu tenho amigos delegados, homens, que já passaram e fizeram um belíssimo de um trabalho. Mas o delegado Benítez, né, regional, ele sempre tratou exato, dessa questão. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o Benítez está vendo, o Rita, um cara fantástico, atua na Polícia Civil, mas eu quero te dizer, isso é uma constatação. Como, e eu faço tempo que eu gravito neste meio, sim, como mudou a forma da Polícia Civil atuar através das mulheres. É impressionante. Eu vejo umas delegadas, às vezes na televisão, o Rio, São Paulo, umas moças novinhas, fortes, e quase todas bonitas. Firme. Quase todas bonitas. Mas aqui as nossas delegadas são todas bonitas. Mas aqui eu não posso falar porque... mas eu quero te dizer o seguinte: a atuação da Polícia Civil através das mulheres, nada contra a atuação dos homens, que é maravilhoso. Tem o Rita, tem o Benítez aí que fazem. Mas aqui está a questão do respeito. Mas as respeito. mulheres mudaram o perfil da Polícia Civil. Isso é umas carinhas que eu estou observando. Não sei se alguém mais vê. Mas é verdade. Eu quero até complementar a atuação dessas delegadas. E tu falou na brigada, eu preciso, pelo dever de justiça. Semana passada eu estive aqui entrevistando a coordenadora do Conselho Tutelar, que eu queria exatamente discutir e debater um pouquinho a questão da atuação do Conselho Tutelar, e era exatamente o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, por isso eu convidei a coordenadora. E ela fez uma manifestação aqui, e em função disso eu quero fazer uma consideração aqui, a cumprimentar a Brigada Militar. Todas as ações e todas as vezes que o Conselho Tutelar precisou de aporte, e a Brigada está lá para isso,
mas nunca, ela me falou aqui, nunca deixaram de atender prontamente, quer dizer, então nós temos que reconhecer, viu? E vai daqui o nosso reconhecimento. Com certeza. Parabéns à Brigada e à Polícia Civil pela atuação que faz uma série de áreas, mas notadamente nessas duas, né? Nessa atuação da mulher e com relação à criança e adolescente. Porque me parece... E o idoso também. Me parece que são, inclusive idosos, me parece que são... né, a parte mais sensível da sociedade é a criança, a mulher e o idoso. Os outros se viram, né, Vladimir? A gente sai aí pelhando. É que são outros tipos de violência, né? Quando a gente diz... É verdade. Outros tipos, né? A violência praticada contra a criança, adolescente, a mulher e o idoso é dentro de casa. Com quem deveria proteger e dentro do lar. E o gozado que nós falamos hoje praticamente com relação à violência contra a mulher. E é bom que você diga, eu gostaria que depois do intervalo tu pudesse falar um pouquinho sobre essa questão. A violência contra a mulher não é só o faconaço, o relhaço, a bofetada e o tapa. Eu gostaria, porque tem outras violências tão graves ou mais até que a agressão física. Ô, Kainan, olha aqui, ó. Como diz o nosso amigo Zé Grandão, Kailan, bota aí o VTzinho do Charque Paladar, porque senão o homem não me manda mais aquela linguiça, mas não tem mais jeito. Um dia ele vai me mandar de novo aquela linguiça. Charque Paladar é o patrocinador do programa Jornal de Bagé, a quem nós agradecemos. E você precisa de um produto dessa qualidade? Veja bem aí. Charque Paladar, o verdadeiro sabor do charque. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Charque Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em charque e linguiça? Lembrou o Paladar. Muito bem, e retornamos com a parte final do programa Jornal de Bagé, através da TV Liberdade e a TV da comunidade. Que maravilha! Um assunto muito sério. Nós gostaríamos, e nós vamos projetar isso aqui, um debate. O diretor vai nos permitir, Cândida, e não vai demorar, nós vamos provocar um debate, né? Com excelente ideia. 3, 4 pessoas envolvidas a rede com essa questão, pode ser da rede. O nosso diretor vai ter possibilidade ainda no verão, antes do verão, de nós fazermos um debate sobre isso. Eu acho de vital importância que você use a live, você use esse canal alternativo, que você use a rádio, que você use a televisão. Lamentavelmente, nós hoje em Bagé não temos um canal de televisão que dê suporte. É uma pena, porque a gente sabe que a televisão é um veículo bárbaro, né, de penetração. O rádio é fundamental, é importante, mas tem que se usar esses mecanismos todos para esses assuntos tão importantes. Para informar Cândida, informar a população. Mas ser massacrado, tem que ter. Toda quarta-feira, hoje eu vou para casa, agora eu vou assistir um jogo de futebol. A gente fica na quarta-feira, fica louco para ver um jogo de futebol. Hoje tem. O que foi? O Boca. Ainda bem, ainda morreu hoje de tarde Maradona. Ainda bem que para os colorados não vai ter jogo hoje. Então eles vão conseguir dormir felizes hoje. Opa! Eu acho que a convidada foi convidada a se retirar. Hoje os colorados vão dormir felizes. Não vai ter jogo do Colorado. Não, que maravilha. Os colorados vão dormir tristes porque admiram Maradona. Agradecemos. Que conversa é essa de... Muito bem. É uma brincadeira para descontrair, o assunto é tão sério, Cândida, me permita, mas eu não sei fazer de outra forma. Nós vamos provocar realmente, debater um pouco mais com relação ao idoso. Por falar em idoso, eu sei que não é da tua área, mas eu sei que tu trata das políticas do idoso, mas esse assunto não é exatamente para isso. Mas tu é uma mulher que levanta a bandeira e vai à luta e eu sei que tu consegue vencer. Nem tudo. Não, mas isso que eu vou te pedir, tu vai tratar. E é sério. Um outro dia, eu indo trabalhar, eu me desentendi com três marmanjos. E um deles ia me dar uns tapas.
Sabe por quê? Eu me irrito profundamente com o que acontece nas ruas da nossa cidade. Os comércios têm que venderem, têm que expor os seus produtos, mas é uma agressão ao direito do idoso e do deficiente que acontece em Bagé, nas ruas principais no centro da cidade. Um outro dia, e eu inclusive eu sou cliente desta casa, eu não vou dizer qual a casa. Eu não tenho 2 dias, 3 dias por semana eu vou ali, porque eu moro a 1,5 quadras. E eles fazem uma exposição na hora que eles vão colocar as gôndolas para expor os seus produtos. Eu não vou dizer nem qual é o produto para não dizer qual é o para comércio. não identificar. Né? E eles começam às 7h30 e vão até às 7:50, que é a hora que eu passo ali, todos os dias pego o ônibus. Tá? Eu vou para Ceguá. E aí fica aquele monte de caixas e caixas e caixas na calçada. E eu passo ali, aí um outro dia aquilo me incomodava. E eu não estou idoso ainda, já tenho idade para isso. Eu tenho que descer a calçada, não tem nenhum problema que eu desça a calçada e faça a volta. Estão trabalhando, né? Estão trabalhando. Agora, não obstaculizam a calçada. Não tire o meu direito de ir e vir. Aí eu parei e voltei aquele dia, eu acho que eu levantei azedo, eu voltei, amiguinha, por que não deixa pelo menos um vão no meio da calçada? Ele olhou e disse, não, nem dá para passar uma pessoa. Eu disse, não dá. Uma pessoa como eu passa, eu vou passar de lado. Mas uma pessoa idosa, um deficiente, um cadeirante, não vai passar. Aí ele se incomodou. Tu tá incomodado por isso? Quem é que vai mandar tirar daqui? Se amanhã eu passar aqui e tiver isso aqui, aí eu dei uma de macho, imagina só. Se amanhã eu passar aqui e tiver isso aqui, eu vou arrastar para a calçada e você chama a polícia. Aí me irritei. Quando eu voltei e contei para minha mulher, eu disse, mas pelo amor de Deus, tu vai arrumar uma confusão. E aí tinha um funcionário, né? Mas quem é tu para tirar a coisa e tal? Eu digo, se amanhã eu passar aqui, eu arrasto. E eu vou chamar quem dê direito para tirar. Então eu vou te deixar essa anotação, eu sei que tu é uma pessoa que tem uma atuação, tu não vai entrar nessa área, mas tu vai colocar uma observação um dia quando tratar de idoso. Tirem, limpem a calçada. Outra coisa, né? E eu estou entrando numa área que não tem nada a ver com a Cândida, mas eu sei que tu é uma guerreira, tu vai atrás disso. Se é a defesa do idoso, o que que acontece? O que que acontece? Até é permitido, tá lá na lei, não me lembro o nome da lei, que tu pode usar até um espaço X da calçada aqui, coisa e tal. Mas quando tu usares isso, tu tem que ter na frente o piso aquele, como é que chama? Antiaderente. Antiderrapante. Não é nem isso. É aquele que para cego que tem é tátil, para que ele conduza. Como é que é? É tátil? Não sei o que é tátil. Então, obstaculizou aqui, mas se tem um piso, ele vai conduzir. E é lamentável, eu vou te dizer que isso não é de hoje. E é muito grande esse tipo de agressão do direito. E como tu trata de idoso, deficiente não, eu vou te colocar, tu vai anotar e um dia tu vai assim, e nós vamos vencer. As pessoas fazem isso por falta de consciência, Cândida. Sim. Falta de consciência e de fiscalização. Coletiva. Falta de consciência coletiva. E de fiscalização. Um outro dia eu me irritei por isso, e me incomodei. E o funcionário, que era um cara mais ou menos do tamanho dele, só que era bem mais forte, né? Eu tava carregando um saco dele. Digo, meu Deus, cheguei contando pra minha mulher. Que aquele saco caia no meu pé. E a minha mulher disse, mas meu Deus do céu, tu não toma jeito. Disse, não, mas é que todos os dias eu passava, eu tenho um dia, mas vem cá, não é por mim. Não é por mim. Mas também Não, eu passo, não vou dar bronca, mas eu fico imaginando uma pessoa com 80 anos, com bengalinha, com cadeira. Então anota isso aí aqui. Não, pode já pedir ali pro Marcelo. Tu vai ajudar. Marcelo e Vlad ali, ó. Tem forma, tem forma de compatibilizar. Bota a gôndola aqui, mas bota o piso acionar a fiscalização para conduzir. Tá? Não, nem tudo é ferro e fogo. Cândida Navarro, eu vou te dizer que foi um privilégio. Eu, com certeza, se mais não obtive de resposta, porque eu não tive capacidade de perguntar, nós vamos agendar. E não vai demorar e nós vamos fazer um debate aqui sobre isso. Aí nós vamos pedir autorização para o diretor, nós vamos espichar o horário, porque realmente nós precisamos. Hoje é uma data que a gente não comemora. Né? Como é que eu vou comemorar? Eu penso assim, como é que eu vou comemorar um dia de luta contra a violência da mulher? Quer dizer, que necessidade tinha nós humanos
né, de estarmos debatendo, discutindo e levantando bandeiras para defender a mulher. Mas quando a gente fala de comemoração, a gente fala por essa possibilidade. Pela possibilidade da de gente produzir poder algo, falar de sobre, fazer, de falar e de fazer, poder falar né? sobre isso, né? E você que esteve em casa aí, viu, assistiu, compartilhe, passa adiante. Com certeza eu não contribuí, mas a Cândida contribuiu, ela tem muito para contribuir ainda. Se Deus quiser, tá, Cândida? Muito obrigado. Alguma coisa que ficou faltando, tu pode colocar e depois nos despedimos e guardamos uma outra data. Eu gostaria novamente, né, de agradecer esse teu gentil convite, a tua gentileza durante o programa todo, né? E dizer assim, ó, que essas oportunidades que eu sempre agradeço são oportunidades que valorizam o cidadão, o homem, a pessoa, o comunicador que está aqui, te valorizam e valorizam esse teu tempo, né? Com relação à população. Essa informação é importantíssima. Não é porque é a Cândida que está falando, mas é porque a gente precisa dar um basta sim na violência contra a mulher. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente conseguir dizer para todas elas que é possível romper o ciclo da violência. Não é impossível. Que é difícil, mas se a gente se ajudar, se a gente entender que existe um suporte sim de política pública para isso, que a rede pública, seja qual for, ela está todinha pronta, esperando que essa mulher diga, eu preciso de ajuda. Precisando que alguém que vê, que assiste qualquer ato de violência, denuncie, não se cale. Aliás, a voz dessas mulheres, ela vai estar sempre na minha força, na tua força, na tua força, na tua força. Na sua, aí do outro lado. Tá? Na sua vontade de fazer justiça. E não é, a gente às vezes fala na população no geral, as pessoas assim, não é fazer fofoca, não é contar da vida dos outros, mas é entender que aquela pessoa está precisando de ajuda. E essa ajuda tem que ser uma ajuda profissional. Solidariedade humana é fundamental. Respeito à vida daquela pessoa, daquela família. Se a gente quer uma sociedade justa, pacífica, a gente precisa tratar dessas questões de violência e parar de dizer que elas não acontecem. Que essa é em função do machismo que a gente ainda vive, né? Que muitas pessoas, inclusive mulheres, também não admitem. Então a gente precisa parar, tirar a sujeirinha debaixo do tapete, né? Limpar fazer direitinho. de conta que não está acontecendo nada, né? Não vai resolver, vai aumentar cada vez mais. E os tipos de violência que tu tinha mencionado antes do intervalo, só para terminar, é a violência psicológica que a maioria das mulheres sofre a vida toda. E que muitas nem percebem que sofreram essa violência, porque se acostumaram a obedecer. Então é como se fosse um bichinho domesticado que faz aquilo repetidamente, como se não tivesse vontade própria e vida própria. A violência psicológica é a mais cruel. Um tapa, um grito, um soco, ele dói, mas ele cura. O roxão vai sumir, vai cicatrizar. Agora, a dor dentro dessa mulher, não. Fica na alma dela, né? Fica na alma dela. Então, o que a gente precisa é justamente... Assim, ó, as campanhas que a gente faz, nós vamos fazer blitz agora, dia 30 tem uma blitz no centro da cidade, vou aproveitar teu programa. Dia 30 nós temos uma blitz de manhã no centro, justamente para falar sobre isso. Denuncia, né? Não se omita, tá? Percebeu que ali é muito estranho, está muito diferente, que há sofrimento, denuncia, né? Vamos proteger, deixa que ela decida depois se ela vai querer voltar, voltou pro cara, vida dela. Mas naquele momento pode ter salvado a vida dela. Porque é interessante, né, Cândida, que as pessoas muitas vezes, nós sabemos, aqui nós temos 2 jovens, né? 3, o Kainan não é jovem, o Kainan é menino ainda. Que as pessoas dizem assim, mas eu não vou me meter para não me incomodar. Não se incomode, faça anonimamente a denúncia. Pois é isso que eu ia te perguntar. Anônima, a denúncia. É isso que eu ia te perguntar. A denúncia 180, anônima. O contato com quem é agredido, ou quem tomou conhecimento que a vizinha, a comadre está sendo agredida contumazmente. Qual é o contato que ela pode fazer? Bom, se a pessoa vai fazer a denúncia anônima para o 180, quando é mulher. Quando é com relação a idoso, população LGBT, a criança, adolescente, ela liga para o 100. Tá? Mas se ela quer ter conversar, que ela prefere conversar, nós temos um celular que a gente atende
pode procurar o 190 quando é emergência. A Brigada Militar é emergência, 190. Está acontecendo ali, é naquele momento que a mulher precisa de ajuda, é 190. É a força pública que tem que agir. É ali, né? Aquilo tem que ser estanque. Né? Agora, se tem a delegacia da mulher, que é o 3241-3709, tá? E temos nós com o nosso plantão 24 horas de domingo a domingo. A equipe técnica tem um celular à disposição das mulheres, à disposição dos idosos, à disposição da população LGBT. Esse celular é 24 horas do dia ligado de domingo a domingo e é o 53999-663829. Kainan, nós não temos como colocar esse telefone aí para ficar gravado? Tem? Esse cara é craque. Tu pode repetir? Posso. O celular? 53999-663829. Plantão. Então isso é só para emergência. Esse telefone vai ficar na tela, vai ficar gravado. Ótimo. Vai ficar rodando. Ótimo. Aí, então. O que a gente vai dizer? Nós não somos polícia, nós não vamos nunca agir, fazer intervenção como polícia. Nós vamos acionar, agilizar o atendimento para essa pessoa e depois que ela for atendida pelas autoridades policiais... Vocês fazem um acompanhamento? Assim, aí sim nós vamos fazer a nossa intervenção, que aí é ajuda psicossocial, ajuda jurídica, né? Mas é bem importante a mulher entender, as pessoas entenderem, a denúncia é anônima. Em nenhum caso o denunciante é revelado. Em nenhum caso. Porque é interessante isso, né? Porque se eu tô... E esse número é o WhatsApp também, que é importante. Tá ali na tela, ó, 999... 66 38 29. 38 29. 29 E é o WhatsApp, tá? 29 era uma boa idade que eu tinha e eu tenho saudade desses 29. Mas o que eu tenho que falar isso, né, cara? 38 Mas também é uma boa idade. O que eu tava, mas 65 também é. 60 também é. Muito obrigado, tu é tão boazinha. Olha aqui, ó. Eu tô me imaginando, falta 4 anos. Um outro dia alguém falou assim, ó. Isso era com relação à criança. Se você tomar conhecimento e se omitir, tão você culpado. Tá auxiliando, ajudando a se perpetuar a agressão. violência. É o que acontece contra a mulher. Exatamente, contra o idoso, né? exatamente. Então a gente não pode se omitir, eu não vou entrar lá e apartar e coisa e Nunca, tal. Não faça isso. Nem nós, enquanto né? coordenadoria, fazemos essa intervenção. Denuncie, isso não é fofoca, isso é proteção. Porque assim como acontece com ela lá, de repente pode acontecer. Mais perto ainda da gente. Mais perto da gente. Cândida Muito Navarro. obrigada. Obrigado, querida. Mesmo de coração, é um privilégio. Eu gosto muito de conversar contigo. Eu também gosto de conversar contigo. É um prazer. Eu quero deixar uma mensagem aqui, Kainan. Eu sempre gosto de deixar alguma coisa. E aqueles que acreditam, recolham. Aqueles que não acreditam, ouçam, pelo menos. Porque faz bem. Eu acredito que vem da parte de Deus. Eu creio nisso. Deus criou a mulher para receber as mesmas bênçãos que o homem. Lá em Gênesis, né, na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, diz assim: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Tem gente que diz assim, mas a mulher foi feita, está lá na Bíblia, para ser submissa ao homem. Mas, na carta do apóstolo Paulo, e a voz de Deus que assim fala, já com certeza Jesus está no meio, e ao escrever no capítulo de Efésios, no livro de Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 5, 25, ele diz assim: marido, amem vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Entenderam? Maridos, amem vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entreguem por ela. Quem ama não mata. Se eu amo a mim mesmo, meu corpo, eu tenho que amar também a esposa. Tá bem, meus queridos? Deixo vocês na paz de Cristo, que Deus lhes abençoe. Passe adiante, agradeço
esta generosa pessoa que veio aqui gastar seu tempo, seu Não, vou descanso dizer para só nos para ajudar. complementar isso que tu colocaste, que o movimento feminista começou com Jesus Cristo. Exatamente. Quando ele tratou da forma que tratou Maria Madalena. Não só isso, porque Jesus mostrou para todo... Vivia numa sociedade machista, absolutamente machista, e ele abriu as portas para a mulher porque ele permitiu que as mulheres fizessem parte dos seus discípulos. A aparição Quer dele dizer, depois da ressurreição. E a coragem que ele teve, ele não teve coragem só como Deus, ele teve coragem como um homem. Porque enfrentar aquele machismo daquela época não era fácil, e ele permitiu que a mulher era isso. Exatamente. Colocada lá, pior que... Pelo contrário, ele deu a missão de para Maria Madalena anunciar. Exatamente. Ô, Kainan, daqui a pouco nós vamos seguir pregando aqui. E aí, Deus o livre e guarde. Mas que Deus nos acompanhe, Deus te abençoe, minha querida. Obrigada. Muito obrigado obrigada. pelos teus parceiros que estiveram Muito obrigada, aqui. Kainan. Até a próxima. Para você que está aí do outro lado também, uma boa noite. Até a próxima, se Deus quiser, Cândida. E ele vai querer. Até quarta-feira, Kainan. Obrigado pelo apoio. Shark Paladar, o verdadeiro sabor do Shark. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Shark Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em Shark e Linguiça? Lembrou o Paladar.